Paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala aqui é o pastor e conferencista internacional Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo de Correia Pinto, Santa Catarina. Vamos para mais um vídeo aqui, de uma série aí de vídeos que estamos fazendo como receber o batismo com o Espírito Santo, ou de como receber o Espírito Santo. Já fizemos aí 8 vídeos, esse aqui é o 9º, e hoje eu quero falar, concernente ao Espírito Santo, sobre o dom do Espírito Santo. E hoje eu quero falar de um dom, chamado de variedade de línguas, ou línguas desconhecidas, ou mistérios da fé. Porque todo crente batizado com o Espírito Santo, ele deve falar em línguas, ele tem que falar em línguas estranhas. Tem pessoas que dizem que são batizados com o Espírito Santo, mas não falam em línguas estranhas. A evidência do batismo com o Espírito Santo e fogo é o falar em línguas. E eu quero aqui, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar aqui a palavra de Deus, como meta aqui para iniciar, aos Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E glória a Deus. Atos capítulo 2 e versículo 38, que diz assim a grande palavra de Deus: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Sabemos que para receber o Espírito Santo, tem que estar arrependido, como outros vídeos que eu já falei. Você tem que desejar, tem que buscar, tem que obedecer, e o Espírito Santo vai trabalhando gradativamente. E olha, e o primeiro sinal que Deus mostra que o Espírito Santo está numa pessoa, a primeira coisa evidenciada é o fruto do Espírito Santo, que eu vou falar aqui em outro vídeo, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A primeira coisa visível que nós vemos numa vida que está arrependido, que aceitou Jesus, que recebeu de verdade o Espírito Santo, ela tem uma vida de obediência. Ela produz frutos do Espírito Santo, ela se torna diferente. Ela se torna uma pessoa do bem e amável e longe do pecado. Ela não compactua com Satanás ou pecado. Ela compactua com Deus, o Espírito Santo, e vive em prol da fé. É isso, a primeira evidência que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Segunda coisa que nós podemos evidenciar que uma pessoa realmente foi batizada com o Espírito Santo e fogo é o falar em línguas desconhecidas, ou línguas estranhas, ou mistérios da fé, conforme diz a Bíblia. Aí você pode perguntar: todo cristão que tem o Espírito Santo, então ele vai falar em línguas estranhas? Sim, é conforme você crê. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem por crença, como eu já falei aqui, como eu disse em outros vídeos. Então tudo é pela tua fé. Ei, você recebe a bênção de Deus pela tua fé. Você recebe o Espírito Santo, o batismo, pela tua fé. A bênção e o Espírito Santo vai permanecer em você se você obedecer. Então, se você tem uma vida de obediência, o Espírito Santo nunca vai deixar você. O salmista disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora imagine uma vida sem o Espírito Santo, sem uma manifestação do Espírito Santo. É uma vida, tribulada, uma vida miserável, desgraçada, conforme diz a Bíblia. Mas o dom da graça de Deus vem sobre você. Tem pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em língua só no dia ali que receberam, e depois se acomodaram. Entraram numa área de conformismo, ou melhor dizendo, numa zona de conformismo, que achou que ali estava bem, que até ali recebeu o batismo, se satisfizeram. Não! O batismo com o Espírito Santo leva você mais além, leva você a progredir,
na fé, leva você a ser diferente, a ter um espírito excelente como Daniel. Assim como José, que o faraó disse, aonde encontraríamos um homem em que há verdadeiramente o Espírito de Deus. Então, a autenticidade do Espírito Santo é como a vida produtiva e não regressiva. Ela é uma vida de multiplicação e de soma em prol do reino de Deus. E o que se manifesta numa pessoa quando ela recebeu o batismo é o falar em línguas estranhas audível. Isso aqui é bíblico que eu estou falando para você. As línguas estranhas é uma evidência inicial, né, do batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas, né, que ainda não falam em línguas, né, mas ela tem o Espírito Santo. As línguas estranhas é uma manifestação que o Espírito Santo dá. Quando você se converte e você recebe o batismo com o Espírito Santo na tua vida, né, você é revestido de poder. É poder que Deus te dá, a virtude que vem do alto, para você ser testemunha do Senhor Jesus, para você, Deus é aprovando você, para você trabalhar em prol do reino, para você expulsar demônios, para você ter força espiritual para vencer o reino do mal. Ei, aquele que é batizado não é porque ele é mais espiritual do que os outros. Não, aquele que tem dom espiritual, e Deus usa cada um para o que for útil. Ei, a tua vida nessa terra tem utilidade. A minha vida, Deus me chamou porque tem uma utilidade. E Deus quer evidenciar na tua vida o Espírito Santo aqui através de línguas estranhas. Ei, nós podemos ver que as línguas estranhas, aleluia, né, provam que o cristão está cheio do Espírito Santo. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 2 e versículo do 1 a 4. Eu estou com a Bíblia aqui, pega a tua Bíblia e acompanhe junto. Todos os versículos que eu leio para você aqui, que eu falar aqui, está na tua Bíblia, está na minha, está nas nossas Bíblias. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, que diz assim, ó. A grande palavra de Deus. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ei, preste bem atenção. As línguas estranhas é concedido não pela igreja, ou pelos obreiros, ou pelas coisas terrestres. Não! Aqui a Bíblia diz que quem dá as línguas estranhas é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo, o batizador com o Espírito Santo e fogo. O único que pode batizar com o Espírito Santo e fogo é Jesus de Nazaré. É Ele que é o batizador. Como diz em Mateus capítulo 3 e versículo 11, vamos lá para a Bíblia. Né? Tudo aqui, esse estudo aqui, né, é mostrando pela Bíblia. É Mateus capítulo 3, versículo 11. O que o João Batista disse? Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá vendo? O João Batista aqui, né, que era o batizador lá do arrependimento, né? O batismo em água é uma confissão pública, né, que você aceitou Jesus. Então você deixa a velha vida e é sepultado no batismo, você sai uma nova criatura. O que é passado já passou, foi enterrado, sepultado, você vive uma nova vida. Então Jesus é o batizador com o Espírito Santo e fogo! Aleluia! Quem sabe você evangélico ainda não conhece o batismo de fogo. Esse vídeo aqui é para você conhecer, para você receber o batismo com o Espírito Santo. É um incentivo para você buscar
desejar e querer receber o batismo com o Espírito Santo e fogo e falar em outras línguas. Tem pessoas que dizem, pastor, eu quero falar em linguajar de anjo. Sabemos que tem o linguajar de anjo, é verdade, tem o linguajar dos homens e tem o linguajar dos anjos, isso aqui é bíblico. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que o apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa, como o sino que tine. Então existe o linguajar de anjo, claro que existe. Os anjos se comunicam no céu pela linguagem deles. Também tem a língua dos homens. O que nós falamos, para nós se entender com os outros, cada nacionalidade tem essa língua. Mas Deus também tem uma língua de comunicação. Tem pessoas que dizem, pastor, eu quero falar linguajar de anjo. Não, você não vai falar linguajar de anjo. A Bíblia não fala que o cristão ou a igreja vai falar linguajar de anjo. Sabe por quê? Porque se a igreja, ou você, ou eu, falar linguajar de anjo, o diabo vai entender, porque ele é um anjo. E você vê que ele se transfigura em anjo de luz. Leia lá, quando na aprovação de Jó, a Bíblia diz que os anjos de Deus se apresentaram diante de Deus, e o que aconteceu? Estava também Satanás. Escute bem. Preste bem atenção nessa palavra. Se tu ler o livro de Jó, você vai ver o que eu estou explicando aqui. O livro de Jó é claro, que fala sobre a história que eu vou falar para você aqui. A Bíblia diz que, se apresentando os filhos de Deus, foi também Satanás. Entrou junto com os filhos de Deus. Os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante Deus, veio também Satanás entre eles. E os outros anjos não reconheceram ele. O único que reconheceu quem era Satanás foi o próprio Senhor. Se você pegar em Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Você vê que ele se transfigurou, que até os próprios anjos não conheceram ele. Ele veio junto, mas o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor identificou ele. Mesmo ele transfigurado em anjinho, Deus conheceu ele. E perguntou, da onde você veio, Satanás? Já nem falou como anjo. Já disse, de onde você veio, Satanás? Que significa, opositor, adversário, que é diabo. E disse, eu vim de passear, de rodear e passear pela terra. Então o diabo sempre anda procurando alguém que possa tragar. Mas você aí não vai ser tragado pelo mal, não. Quem vai transfigurar a tua vida é o Espírito Santo, pelo dom que ele vai te dar. Então sabemos que línguas desconhecidas, línguas estranhas, a Bíblia não fala que o cristão vai falar linguajar de anjo, fala que ele vai falar em língua desconhecida, ou mistérios da fé, línguas estranhas. Quando eu falo de língua estranha, você vai conversar com Deus e ninguém pode entender. É por isso que o cristão não vai falar linguajar de anjo, ele vai falar em língua desconhecida. E ninguém entende ele, nem mesmo o diabo. O único que pode entender é Deus. Você sabe o que é falar em língua estranha? É você se edificar a si mesmo. É você conversar com Deus diretamente, sem intermediário nenhum, e você ser edificado. A Bíblia diz que quem fala língua estranha edifica a si mesmo. E aquele que profetiza edifica a igreja. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que fala em língua, ore para que haja interpretação. Deus também quer dar o dom de interpretação das línguas que você fala. É dom de Deus. Você tem que entender, existe a linguagem dos anjos, claro que existe a linguagem dos homens, mas a igreja não está programada para falar linguagem de anjo, ela está programada para falar em línguas desconhecidas, em novas línguas. Ele mesmo disse, sinais seguirão os que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Novas é mais do que uma, está no plural. Deus, ele quer te dar uma glossolalia, ele quer tornar você um poliglota, falar em várias línguas, novas línguas que não é aprendida na escola, que não é aprendida por homens, por teologia, por ciência, ou até mesmo pela igreja, não.
é ensinada pelo Espírito Santo. A prova que você está cheio do Espírito Santo é, como eu falei aqui, a primeira evidência visível é produzir o fruto do Espírito. Pela árvore você conhece o fruto. Segundo, o falar em línguas. Foi que eu li para você aqui em Atos capítulo 2, versículo 4. E falava em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então quem é que vai conceder as línguas desconhecidas para você? É o Espírito Santo, é Ele que vai ensinar você. É Ele que vai adestrar a tua língua para você pronunciar as sagradas letras do Espírito Santo. Você vai falar o idioma de Deus. Narakanchomandarábia. Isso aqui é para quem deseja o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é orar com o Espírito. Nós oramos com entendimento, né? Com o nosso pensamento, com o nosso idioma. Mas nós também temos que orar com o Espírito. É isso para que serve as línguas estranhas. É um mistério. Para que o diabo não venha entender. Para você se comunicar com Deus. Para você se edificar. Tudo que nós falamos, o diabo escuta, mas quando você fala no idioma de Deus, em línguas estranhas, o diabo não consegue entender, dá um nó na cabeça dele. Né? A Bíblia diz que o olho não viu, nem o ouvido viu, nem subiu o coração de homem algum que Deus reservou para quem o amam. Deus reservou para mim, para você que está me assistindo, me vendo. As línguas estranhas é um dom para mim, para você. E se é dom, tem que ser buscado, tem que ser desejado, tem que ser almejado, procurado. A Bíblia diz que é para procurar, né? E para nós procurar e abundar nos melhores dons e buscar com zelo o dom de profetizar. Porque quem fala a língua estranha se edifica a si mesmo, como já disse aqui. Agora quem profetiza edifica a igreja. Ei, a profecia é para edificar, consolar e exortar. Isso serve a profecia. Eu quero falar em outro vídeo aqui. Mas hoje é sobre línguas estranhas, desconhecidas. A prova verdadeira que está cheio com o Espírito Santo é produzir o fruto do Espírito Santo, obedecer a Deus e falar em línguas desconhecidas, novas línguas, línguas estranhas. Isso aqui é bíblico. Ramandaragasharamandarabia. Então, você tem que buscar o dom de Deus. Quando você busca o dom de Deus, aí as coisas começam a acontecer na tua vida. É uma riqueza que o Espírito Santo, né, dá para o escolhido. Né? Quando você busca o Espírito Santo, Deus começa a agir na tua vida. Isso aqui está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que diz assim, vamos lá para os dons de Deus, que diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha só, a manifestação do Espírito Santo, ele vem, né, com utilidade. Jamais o Espírito Santo vai se manifestar em vão. Se Deus te chamou, você tem utilidade. Deus quer se manifestar. Ele quer se mostrar através de você, Ramandarábia, e para que você seja útil no reino. Deus tem uma missão, um trabalho para você. A tua utilidade é grande pelo Espírito Santo. Deus quer te dar, né, até variedade de línguas. Quer ver que diz aqui? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, mesmo Espírito, a fé, e a outro, mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então é dom. O dom de línguas, né? Você tem que buscar. É um dom, se é um dom, você tem que buscar, pagar um preço. Jesus pagou o preço por você, para você estar aqui me assistindo, para você estar me vendo aí. Jesus pagou um preço. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. É nós pagar um preço também para adquirir, né, ali o dom de Deus. E você, como é que tu vai pagar o preço? É orando, jejuando, buscando, né, acreditando, obedecendo e produzindo o fruto do Espírito Santo. Você tem que renunciar a si mesmo para ter o Espírito Santo, tem que ter uma renúncia. Deus não habita em templo sujo, e o teu corpo já não é mais um corpo humano qualquer. Valorize homem, valorize mulher que está me assistindo. Ou agora o teu corpo é templo do Espírito Santo, e aquele que destruiu o templo de Deus, Deus destruirá. Hoje o teu corpo, a tua vida é a casa de Deus, e essa casa tem que estar ornada conforme o Espírito Santo quer, não é como você quer.
Então, irmã, para de se ornamentar exteriormente. Tem pessoas que é bonito por fora, mas por dentro está feio, está podre. Ei, o Espírito Santo limpa você de dentro para fora. É Ele que ornamenta a tua vida. Não precisa o pastor, né, ou ali o obreiro dizer o que você deve vestir, o que você deve fazer. Como é que... Não, é o Espírito Santo que você busca. O Espírito Santo que batizou você, que vai ensinar você. Você será ensinado pelo Espírito Santo através da sua palavra. A Bíblia diz que o povo erra porque falta o quê? Conhecimento. Hoje as pessoas, aquele que não lê a Bíblia é obrigado a acreditar em tudo aquilo que ouve. Um pouquinho não faz mal. Ei, Deus não habita com pecado, o Espírito Santo não habita em pecado. Quem sabe ainda você não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que você não se libertou do pecado, das vaidades. Joga tudo isso fora. Isso é idolatria, feitiçaria, bruxaria. Joga isso fora. Joga esses diabos fora e fica o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu quero ter o dom de Deus. Deus quer encher você do Espírito Santo, mas para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar do mundo, do pecado e da carne. E você tem que se esvaziar e deixar o Espírito Santo encher através da fé, através do teu arrependimento, e através da tua confissão, e através da tua obediência, o teu querer de obedecer o Senhor dia após dia. Ali no livro do profeta Oséias diz, prossigamos em conhecer o Senhor. E quem recebe o batismo com o Espírito Santo, não acabou. Tem pessoas que acham a língua ser só para o tempo dos apóstolos. Não, é para todo aquele que crê. Jesus diz, aqueles que crê, os sinais vão seguir os que crê. Então, se você crê, você pode receber o batismo com o Espírito Santo. O sangue de Jesus, pelo teu arrependimento, perdoa todos os pecados. Se você está arrependido, o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e vai te batizar com o Espírito Santo, vai falar em novas línguas. Naracandarábia, aparece nas igrejas, hoje acabou o batismo com o Espírito Santo. Eu sou pregador do Espírito Santo, eu viajo o Brasil e o mundo. Teve igrejas aí que eu passei, e você, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem aqui na frente, não veio ninguém, irmãos. O que é isso, irmão? Pessoas que desconhecem o dom de Deus. Tem pessoas que não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. O Espírito Santo é poder. Ele é Deus que dá autorização e poder para mim e você fazer a obra dele. O Espírito Santo quer abençoar a tua vida. O Espírito Santo quer te dar línguas desconhecidas. Deus quer encher a tua vida. O que você está enchendo a tua vida? Às vezes é por isso que você não recebe o batismo com o Espírito Santo, não fala em línguas. Porque a tua vida está cheia de pecado, está cheia de ódio, de mágoa. Você não está produzindo fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto é o amor, a alegria, a paz. Jogue tudo isso fora, limpa teu coração para você receber o Espírito Santo. Joga esses demônios fora do teu coração de mágoa. Perdoe quem deve ser perdoado. Perdoe. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe perdoar. Porque ele sabe que a vingança não é dele, a vingança é de Deus. É Deus que faz tudo. Aqueles que te fizeram mal, Deus vai trabalhar. No coração dele, Deus vai. Ei, o diabo hoje, quer apagar os dons, porque ele sabe onde tem dom do Espírito Santo, o pecado não fica. Quem é que revelou o pecado de Ananias e Safira? Quem é que mostrou para Pedro? Você pode ver a tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí, em Atos capítulo 5. Está aqui, ó. Versículo 4. Guardando não ficar para ti, vendido estava em teu poder, porque formaste desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Se tu pegar o versículo 3, ó, disse então Pedro Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade, guardando ficar para ti, vendido estava em teu poder, porque formaste desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, ele conhece teu coração, ele revela, aí nós chamamos o dom da ciência. Ele revela, ele esquadrinha teu coração, ele conhece você. Ele conhece a tua estrutura, ele se lembra que você é pó. Deus quer te dar o dom de línguas, para você conversar com ele, se edificar a si mesmo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, e é uma manifestação de alegria, irmãos, quando você recebe o Espírito Santo.
não, né, extravasar aí como muitos extravasam, chega até passar dos limites. O Espírito Santo é educado, ele é Deus de paz, ele não é Deus de confusão. Hoje, né, nós vemos aí uns movimentos confusos, irmão, que não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é de confusão. Eu, quando recebi o batismo com o Espírito Santo, né, Jesus me curou. Eu sofria de ataque de epilepsia, Jesus me curou, né, me curou de depressão, de síndrome do pânico, né. Eu andava desanimado, no tempo eu tinha 21 anos de idade, né, e o Senhor Jesus enviou, né, o profeta dele, né, o falecido irmão Amadeuzinho, o presbítero, que já foi para a eternidade, para levar essa palavra de poder, né. Foi ele que orou por mim, pregou para mim, e o Espírito Santo fez uma grande obra e Jesus me curou, Jesus me libertou e me batizou com o Espírito Santo. Eu me lembro o dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, estava ali, né, o nosso presbítero amado, saudoso, falecido irmão Amadeuzinho, que já foi para a eternidade, e mais irmãos da igreja ali, que quando oraram por mim, meus irmãos, para mim receber o batismo com o Espírito Santo, o pregador estava pregando, eu só me lembro que ele disse, hoje Deus vai batizar com o Espírito Santo. Ele chegou para mim e disse, ei você moço, Deus já te batizou com o Espírito Santo, o que falta é você evidenciar línguas estranhas. Tem pessoas que sufocam línguas estranhas, eu era assim, irmão, né? Porque eu tinha medo, né? A gente fica, porque é muito temor a Deus, né, irmão? Então você tem cuidado, temer a Deus não é temer dele, é respeitar. Eu temia, né, como temo Deus até hoje, e eu estava com medo de falar aquelas línguas estranhas. O diabo dizia, ó, o que você fala não é de Deus. E eu, né, fiquei com aquilo na minha mente. E naquela manhã de domingo, era uma manhã missionária, né, e aquele pastor, né, me lembro até o nome dele, pastor Isaías Gonçalves, que pregou, e eu estava ali na frente para receber o batismo. Até o zíper da minha calça arrebentou, e também o diabo usou até esse meio para mim não receber o batismo. Eu tive que ir lá no banheiro, né? E eu falei assim, poxa, se eu ir lá em casa agora, trocar de calça, eu vou perder a oração do batismo. Sabe uma coisa? Eu vou mesmo assim mesmo, Deus vai fazer. E Deus fez. Aquela manhã, aquele pastor para mim disse, ó, Deus me revela que seja batizado com o Espírito Santo. O que falta para você evidenciar é o Espírito Santo. Então não sufoque, não mata o Espírito dentro de você, rapaz. Você, em nome de Jesus, fala pela tua fé línguas estranhas que já está em você. Irmãos, quando ele falou assim, me subiu aquele calor, vinha na minha língua, na minha mente, que Deus vai usar a tua mente. Foi que eu li aqui em Atos capítulo 2. Narabandaragaxaramandarábia. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, pousaram sobre cada um deles. Pousou sobre, então é sobre a cabeça. Eles viram línguas de fogo pousar sobre a cabeça de cada um. Então Deus vai vir na tua cabeça, na tua mente, no teu pensamento. As línguas estranhas, que é o teu coração, que Deus vai colocar, é a tua mente. Se a tua mente estiver cheia de Espírito Santo e palavra, irmão, o diabo não tem poder. Você tem o capacete de salvação que protege o teu pensamento. E Deus vai entrar e vai te batizar com o Espírito Santo. Deus vai colocar línguas estranhas na tua mente. Você apenas irá falar com o Espírito Santo, colocar no teu consciente e subconsciente, que é o teu coração. E você vai falar pela fé as línguas que Ele colocar na tua mente, no teu coração, lá no teu consciente, no teu subconsciente. E Jesus me batizou aquela manhã. Vinha aquelas línguas estranhas. Eu me lembro que quando ele colocou a mão sobre mim, que eu falei a primeira palavra, o Espírito Santo me tomou, eu senti um calor, eu estou falando o que eu senti. Me subiu um calor, irmão. Aquela fez eu pular, correr. Eu corria dentro da igreja, mas sem bater ninguém, sem machucar ninguém, e falando em língua estranha e profetizando. Jesus me batizou com o Espírito Santo e fogo e já me deu o dom de profecia, como diz aqui em Atos capítulo 19 e versículo 6, né, que a palavra do Senhor diz. Vamos lá para a palavra de Deus. Tudo que eu falo aqui é base bíblica, aconteceu comigo e vai acontecer com você, se você crê. Isso aqui é para quem crê, irmão, para quem obedece, para quem renunciou e quer realmente a palavra de Deus. Olha aqui, quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, perguntou lá para aqueles 12 irmãos lá de Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 2 em diante, você vai ver essa história. Ele disse, recebesse vós ao Espírito Santo quando cresce, e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir,
é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Olha, já pensou os 12 irmãos aqui, lá da igreja de Éfeso, né? Estavam 12 irmãos lá. Imagine agora uma igreja sem o Espírito Santo, sem manifestação do Espírito Santo. E chegou o apóstolo falando, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha, é por crença. Eles falaram, nem ainda ouvimos o que é Espírito Santo, eles não sabiam o que era. Então vocês estão batizando o que? Batismo de João, estão batizando do arrependimento. E o apóstolo Paulo pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, e o que eu estou falando aqui, né, o dom de línguas. E o que aconteceu? Eles foram batizados, né? E Paulo pôs as mãos sobre eles, eles falavam línguas e profetizavam. Aqui eles ganharam 2 dons, né? O de falar em línguas, novas línguas, né? E com certeza variedade de línguas, né? E também profetizar. Então ganharam até o dom de interpretar as línguas. Olha, já surgiu até profeta. Foi o que aconteceu comigo. Deus me deu o dom, né? Eu recebi o dom do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, né? De falar em línguas. E Deus também já me deu interpretação de línguas e também de profecia, né? Então Deus dá dons, irmão. E eu buscava, né? Como sempre busco aqui no monte orando, né? Pode ver o cenário aqui. É tudo natural, irmão. Outro dia uma pessoa perguntou, pastor Ademir, aonde você compra aqueles papel de parede? Não, aqui não é papel de parede não, irmão. Aqui é tudo natural, né? Árvore, tudo natural. Aqui já tem até um banquinho naturalmente mesmo, né? Aqui é uma sombra aqui hoje, né? Tá muito quente, tá para chover. E eu sei que vai chover graça, né? Então eu estou aqui. É uma bênção de Deus transmitindo esse vídeo para você que está me assistindo. Então, muitas pessoas desconhecem quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele deve ser respeitado, adorado, reverenciado. É o Espírito de Jesus glorificado, porque ele morreu e saiu da cruz para perdoar o meu e o teu pecado, e está vivo e ativo, e escolheu você. E Deus quer te dar línguas estranhas, Deus quer tornar você um profeta, né, de Deus para uma realização de uma grande obra. Para de perder tempo com o mundo. Logo, logo o Senhor Jesus vai voltar e Deus vai se comunicar com você. As línguas estranhas servem para você ter uma comunicação direta com Deus, para Deus te revelar o profundo e o escondido. É por isso que diz aquele que fala a língua, ore para que haja interpretação. Quando você recebeu o batismo, que eu creio que tu vai receber, já está recebendo, Deus vai colocar na tua mente, no teu coração, na tua boca, né, as línguas desconhecidas. Tu vai falar, vai pronunciar, vai balbuciar a primeira palavra e Deus, o Espírito Santo vai tomar. É o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Jesus já te perdoou na cruz do Calvário, há poder no sangue de Jesus para pagar e perdoar todo o teu pecado. Então você está livre, solto para receber o Espírito Santo. Basta você querer. Então quando se fala línguas estranhas é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. É isso, não vem de vós, é um dom de Deus. É a graça que quer graciar você com línguas estranhas, línguas desconhecidas. Tem pessoas, né, que eu já vi muitos ser batizados com o Espírito Santo, que eu prego, sou batido com o Espírito Santo. As pessoas receberam o batismo, umas se pulando, correndo, a outras, né, cada um tem uma manifestação, irmão. Depende conforme o Espírito Santo age. Aquele que for mais perdoado, né, ele é mais alegre, ele é mais... como é que eu vou usar uma palavra aqui, que venha a expressar a alegria daquele que é perdoado. Aquele que mais foi perdoado é o que mais, né, é agradecido. Eu sou agradecido por Jesus ter me salvado e me formar um profeta que eu sou hoje. Estamos aí conhecidos no Brasil e no mundo, né? E eu já presenciei Jesus batido com o Espírito Santo de várias formas. Na igreja, né, na rua, dentro de um caminhão, um caminhoneiro me transportando, ele dizia para mim, pastor, eu creio, eu acredito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, pastor, mas eu não consigo falar em línguas. Eu falei, por que você não consegue? Ele, pastor, eu não sei, eu até sonhei que estava falando línguas estranhas. Eu olhei para aquele caminhoneiro, ele dirigindo aquele caminhão, ele estava me transportando, e eu olhei para ele e falei assim, você sabia que o Espírito Santo está dentro de você? Né? O que impede você de falar é você mesmo. Seja conforme você crê. Você crê, você está produzindo fruto do Espírito, diz, eu estou, pastor, eu sou arrependido, Jesus fez uma obra na minha vida, foi então receba o Espírito Santo, fala em línguas, usa a tua fé. Quando eu falei assim, irmão, aí ele soltou uma rajada de língua estranha,
E nós estávamos andando com aquele caminhão no BR, irmão. Aquele homem se alegrava. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ele ficava de pé no caminhão, pulava, falava língua estranha, chorava, se alegrava. E dirigindo aquele caminhão, e eu junto ali. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos na BR. E aquele homem foi a viagem inteira falando em línguas. Foi batizado com o Espírito Santo. Teve mais casos, né? Na minha casa, né, bastante gente que frequenta a minha casa sabe, minha casa é mais uma igreja do que uma casa. Eu digo, é um pronto-socorro do Espírito Santo. Muitos foram batizados com o Espírito Santo na minha casa, né? E quando Jesus me chamou, quando Deus me batizou com o Espírito Santo, né, que quando os irmãos aí começaram a me dar a oportunidade de vir, que eu tinha o dom do Espírito Santo para pregar sobre paracatologia, a doutrina do Espírito Santo, eu fui doutrinado, né, e me especializei nessa área do Espírito Santo, né, de avivamento. E as pessoas chegavam em mim, colocavam a mão sobre mim, né, até hoje, né, e recebiam o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui num congresso, né, com o irmão, um diácono, né, que já está na eternidade, e ele disse assim, vamos lá, irmão Ademir, eu vou levar você e meu cunhado, né, meu cunhado vai cantar e você vai junto. E lá me deram uma palavra, e Deus me usou fortemente naquele congresso. Foi o primeiro congresso, foi a primeira palavra que eu falei no congresso há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás. E ele me deu a oportunidade e Jesus batizou um monte com o Espírito Santo. E quando ele pregou, trouxe uma pregação extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo. Deus salvou muitas almas aquela noite. Ele disse, aquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo, só vem e toque aqui no irmão Ademir Voniger, que vocês vão receber. Eu olhei para ele, né, eu era ainda novo na fé, né, tinha aí 2 anos de fé. Eu falei, meu Deus do céu, mas como que ele vai tocar em mim? E fizeram uma fila, irmão, uma fila. Aqueles jovens vieram e tocavam em mim, aquele que tocava em mim recebia o batismo com o Espírito Santo, irmãos. E eu comecei a buscar mais o Espírito Santo, como até hoje. Aí pode perguntar, mas por que muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo? Porque não crê, irmão. Muitos não crê. Muitos só é culto de vitória, é culto disso, de conquista, culto. Cadê os cultos do batismo com o Espírito Santo? Ai, vão fazer um avivamento, faz um culto de avivamento, mas nem fala do Espírito Santo. Não fala nem na volta de Jesus, irmãos. É só culto de vitória, culto de conquista, disso, daquilo, culto da família. Claro que é bom isso, irmão, mas cadê o culto do Espírito Santo para buscar o dom? Cadê a campanha para buscar o dom do Espírito Santo? Naracandarab, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Ele quer batizar você, Ele já está batizando você. Você que está vendo esse vídeo aqui, saia da dúvida. O que impede o homem, a mulher de Deus receber o batismo com o Espírito Santo é a incredulidade, a dúvida e o pecado. Abandone o pecado, o sangue de Jesus te perdoa. Abandone a dúvida. Ai, será que eu posso falar as línguas? Ei, irmão, se você está obedecendo, se você tem certeza que o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, se você crê de verdade e você está aí ativo, fazendo a vontade de Deus, irmão, jamais o diabo vai atrapalhar. O diabo pode até tentar imitar, mas não é real. E você consegue ver aquilo que não é original, irmão, pela palavra. Examine tudo pela palavra. A Bíblia diz que não é para desprezar as profecias, mas para examinar tudo. Nós temos que examinar pela palavra. Cada manifestação que acontece tem que ser examinada à luz da Bíblia. Se é bíblico, Deus, né, está no meio, irmão. Deus não vai contra a palavra dele. Jesus quer te dar línguas desconhecidas. Não é linguajar de anjo, não. Se você falar linguajar de anjo, o diabo vai entender. Não, é língua desconhecida, vai dar um nó na cabeça do diabo. Ei, Jesus já te perdoou. Abra a tua boca e Deus vai te encher. Salmo 81:10. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Deus quer encher você de línguas desconhecidas do Espírito Santo. Ei, as línguas desconhecidas não eram só para o tempo dos apóstolos, não. Você pode ver aí. Que Samaria recebeu o batismo com o Espírito Santo quando Filipe entrou lá. E quando os discípulos lá em Jerusalém souberam que Samaria recebeu a palavra, mandou para lá quem? Pedro e João. Eles desceram lá e oraram pelos irmãos que queriam ser batizados com o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido o Espírito Santo. Olha só, você pegar em Atos capítulo 8, versículo 15, 16.
Vamos começar já no 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Você está vendo? Os irmãos lá de Samaria, ainda o Espírito Santo não tinha descido. Eles aceitaram Jesus, foram batizados no batismo do arrependimento, mas não conheciam quem era o Espírito Santo. Deus enviou para lá quem? Pedro e João. A Bíblia diz que eles puseram as mãos sobre lá os irmãos. O batismo com o Espírito Santo aconteceu. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então o Pedro e João colocavam as mãos e oravam. E colocavam as mãos, deu batizar com o Espírito Santo. E houve grande alegria na cidade. Agora imagina, tem Espírito Santo, tem batismo, a vida, a dom de Deus, a revelação, ciência, sabedoria, dom da fé, profecia, a dom de curas, operações, maravilhas e milagres, a discernimento de espírito, né? A variedade de línguas, interpretação das línguas, tudo aí para edificação. E o poder foi tão visível aqui de línguas estranhas e o batismo, que até, olha só, o Simão, olha só, o Simão que estava ali, que era um feiticeiro, que tinha se convertido, ele viu que pela imposição da mão dos apóstolos é dado o Espírito Santo. E ele ofereceu dinheiro. O que ele disse? Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Então as línguas estranhas aqui, né, ela traz poder, ela traz autenticidade, né, que o Espírito Santo está habitando realmente na pessoa. Então não é você mais que fala, é o Espírito Santo que vai usar o teu intelecto, vai usar o teu dialeto, a tua língua, os teus lábios, para magnificar e glorificar a Deus. Deus vai batizar você com o Espírito Santo, não para dizer que você é o super santão espiritual, não. Deus quer dar poder para você fazer a obra dele, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque aquele que fala a língua estranha, né, que é um dom de Deus, né, ele vira o que é um porta-voz de Deus. Por isso você tem que orar para interpretar. Tem interpretação. Uma coisa chamando a outra. Ramandarábia. E a Bíblia diz que o mais importante é profetizar, né, do que falar línguas estranhas. Porque quem profetiza edifica a igreja. E quem fala língua estranha se edifica a si próprio. Então, há uma edificação tanto para você como para a igreja. E Deus quer que você se edifique a você mesmo e quer também que você ajude a edificar a igreja. Isso para que serve o dom de línguas estranhas. Tem pessoas que eu falo língua estranha, eu sou o pastor, eu sou o obreiro, aqui quem manda sou eu. Não. Quem manda é o Espírito Santo. É ele que constitui pastores, apóstolos, doutores, conforme, né, a utilidade da obra. Pela misericórdia de Deus, né, Deus me chamou para mim ser um pastor, né, pentecostal, ser um pastor do avivamento, um pregador do Espírito Santo. Sou conhecido no Brasil, no mundo aí, como pregador do Espírito Santo, uma promessa que quando Deus me fez, né, há muitos anos atrás, quando me converti, Deus disse que eu ia ser conhecido como pregador do Espírito Santo. Eu nem estava pregando ainda, irmãos. Eu só orava com aqueles velhinhos lá das Assembleias de Deus, das da Ponte Alto, que a maioria já está na eternidade. Oh, saudade daqueles tempos. Saudade daqueles velhinhos, aquelas velhinhas que já foram para a eternidade, que me auxiliaram. Que orava junto com eles, orava junto comigo. Eles me colocavam, irmãos, a orar das 7 da manhã, ao meio-dia de joelhos, irmão. Louvo a Deus por aqueles que ficaram ainda, que me ajudaram. Cada um deles, né, foram aí pelo Espírito Santo, inspirados para dar aula para mim. Me formaram, né, o meu caráter espiritual através da palavra do Espírito Santo. Ainda algum deles está vivo, que nem o irmão Vidal,
que o Espírito Santo usou, né, para me ensinar a orar no monte. Já faz 30 anos que eu oro no monte. O irmão João Lima, que me deu aula sobre profecia bíblica, me deu até uma Bíblia sobre estudo de profecia que eu tenho até hoje. Né, o irmão Paulo Galikoski, né, que é radialista aqui na cidade vizinha de Ponte Alta, né, que me ensinou, aí o Espírito Santo usou para me dar aula de paraquetologia, doutrina do Espírito Santo e missão, irmão, né, e sobre evangelismo pessoal em massa. Uma bênção de Deus. E hoje, né, Deus formou um caráter, né, pentecostal em mim. E aonde a gente passa, eu e uma Rubinha, Jesus tem batizado com o Espírito Santo. E Jesus quer batizar você que está me assistindo. Então você tem que conhecer o que é línguas estranhas. O que é o dom de Deus? O dom de Deus é para capacitação, para edificação aqui nessa terra em prol da igreja. Logo, logo a igreja, né, vai subir, o povo de Deus vai subir, vai ser arrebatado. Então os dons vão se findar. E nós vamos só adorar o Senhor lá em cima. Deus quer tornar você um profeta. As línguas estranhas é para capacitação, para edificação. Hoje, Deus quer abençoar a tua vida. Sabemos que existem imitações e o diabo tenta imitar, mas não vai conseguir chegar à originalidade da palavra. O diabo pode até querer imitar, mas vai negar a essência da produção dos frutos. Porque o diabo não sabe fazer o bem. Ele só sabe matar, roubar e destruir. Agora, o servo de Deus não. O Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Tudo que pende para Deus é vida, é esperança, fé, é crescimento. Aleluia, é soma, nunca é diminuir ou dividir, irmão. Eu vejo cada manifestação aí que dizendo que é do Espírito Santo, meu Deus do céu. Vamos deixar com Deus para acertar isso, né, meus irmãos? A manifestação do Espírito não é como você pensa. A graça é chamada multiforme. O que é multiforme? É de várias formas. Deus, quando me batizou com o Espírito Santo, eu tive uma reação. Você aqui que está me assistindo vai ter outra. Quantos outros, se contar as experiências do batismo, né, que a gente já vivenciou. Então, a graça é multiforme, mas toda forma é Deus que opera, porque a fonte é única. Jesus de Nazaré. Aleluia! Então as línguas estranhas é o resultado do poder, né, do batismo com o Espírito Santo prometido, né, e concedido pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele deixou na palavra dEle. Então se nós obedecer, nós vamos estar, né, unidos, nós vamos estar junto com esta palavra e ela vai produzir o resultado que o Espírito Santo quer que produza. Jesus disse, vós está ali pela palavra que vos tenho falado. Então, podemos dizer que a igreja, né, é abençoada com o batismo com o Espírito Santo. Quando falo línguas estranhas, eu falo, né, de glossolalia. É o uso da palavra, né, aí que fala línguas. Então Deus quer tornar você um crente aí, né, falante das coisas de Deus. Porque a língua estranha, né, ela magnifica e glorifica Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, ele mesmo disse, e ele me glorificará. Olha só, vamos lá para a palavra do Senhor que diz. O Espírito Santo, você quer batizar com o Espírito Santo, você glorifica Jesus. Alamandarabassaracandarábia. Isso aqui é a palavra de Deus, não é do pastor Ademir não, irmãos. Isso aqui é a palavra pura do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, João capítulo 16 e versículo 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tá vendo? Anunciar. Anunciar o que? Falar. Então, o Espírito Santo vem para glorificar Jesus de Nazaré em você. E você vai proferir as línguas estranhas, línguas desconhecidas. Não é linguajar de anjo, não. É línguas desconhecidas. Isso aqui é bíblico. Pode puxar na tua Bíblia. Vamos lá. O que diz a Bíblia aqui
É 1 Coríntios capítulo 14, que diz assim, olha só, vamos começar no primeiro aqui, ó. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. O que é com zelo? Com cuidado, com amor, com respeito. Nós temos que procurar, né, os dons com respeito. Mas principalmente de profetizar. Tá vendo? Profecia. Eu vou falar em outro vídeo sobre profecia, mas hoje é sobre línguas desconhecidas. Vamos lá. Porque o que fala a língua estranha, olha só, versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 14. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Você está vendo? O que fala em língua, o que é? Estranha. O que é estranho? Que não é conhecido, é um mistério. Então você vai falar língua estranha pela tua fé e pela tua obediência à palavra. E diz mais aqui. Oh, glória a Deus! Porque ninguém o entende. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então quando você fala língua estranha, então você fala diretamente com Deus. Você não fala aos homens, você fala a Deus. Falar o que? Anunciar, você glorifica a Deus. Então você fala a Deus, porque ninguém o entende, ninguém. Esse ninguém é ninguém, nem o diabo entende. Naramandarabia, Ramaikanchomandarabia. E em espírito fala de mistério. Aí que tá. Quem fala língua estranha, né? Nós temos que orar com entendimento, mas também orar com o espírito. Então quando você fala em língua estranha ou línguas estranhas, você está orando em espírito diretamente ao Pai. Você fala diretamente, você é induzido pelo Espírito Santo, através do dom de língua estranha, a falar com Deus para edificação de você mesmo. Narakandarabia Suriomai. E fala mistérios. Então Deus vai edificando, é um mistério. É desconhecido o ser humano. Mas se torna conhecido quando você tem fé, e você adentra nessa graça e fala língua estranha. O que impede você falar de você língua estranha? Como eu já falei, é o pecado, a dúvida, a descrença e a desobediência. Mas se você está arrependido e você quer falar línguas estranhas, hoje é o momento oportuno. Deus quer que você fale em língua desconhecida. Deus quer que você fale em línguas. E Deus vai abençoar a tua vida. Olha, o que fala a língua estranha edifica a si mesmo. É o que diz a Bíblia. Vamos versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, quando você profetiza é para edificação, consolação e exortação. E o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, a si próprio. Você tem que ser edificado. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então Deus quer que você fale línguas desconhecidas. Tem pessoa que recebeu o batismo e já não falou mais língua. Entrou na área de conformismo. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Ei, você tem que estar buscando, você que recebeu, né? Ele está em você. Basta você praticar o dom, exercer e praticar a fé. Exerce o teu dom. Quem sabe você falou língua estranha, o dia que recebeu o batismo não falou mais. Entrou no comodismo. Mas Deus vai tirar você do comodismo hoje. Você vai pedir, buscar, andarai, candaragassurioma, poreramaiti. Lá isui mandarabia surioma, poreramaiti. Muitos, né, já não falam mais línguas estranhas, além do comodismo, a negligência. Lá mandaragassurioma, se esfriou. Em vez de ser quente, virou que morno. Amornou a fé. Mas Deus quer te dar vitória. Deus quer esquentar. A Bíblia diz que tem que ser fervoroso de espírito. Ei, fervoroso, né? Traz o Espírito Santo, né? Incendiando. Deus quer incendiar a tua vida. Você vai falar em línguas estranhas. Línguas estranhas. Amandaragassuriomaya. Faz o cristão ser um profeta. Tanto para si mesmo como para os ouvintes. Ele dá graça aos que a ouvem porque ele está cheio do Espírito Santo.
Falar em língua mostra que você está cheio do Espírito Santo. Quem sabe você se esvaziou, mas Deus quer encher você neste momento aqui. Diga: Senhor, eu quero falar novas línguas, eu quero línguas estranhas. Você tem que conhecer o dom de Deus. Muitos erram porque não conhecem o dom de Deus e nem as Escrituras, que é o poder de Deus. Você tem que conhecer. Examine as Escrituras, porque há de ter nelas a vida eterna. Deus quer te batizar com línguas de fogo. E pode ser agora. Eu estou falando essas palavras, que a palavra é vida. Quem sabe dentro de você já está vindo línguas estranhas. O Espírito Santo está mandando te dizer que Ele já perdoou teus pecados a poder no sangue de Jesus. O único pecado que não tem perdão é o blasfêmio com o Espírito Santo. Mas Jesus perdoou todos os teus pecados a poder no sangue de Jesus, que perdoa todos os teus pecados. Tu vai ser livre. Deus vai tirar você desse cativeiro, desse buraco, dessa cisterna de incredulidade, de descrença, de pecado. Deus te perdoa. Ei, José, tem um sonho para cumprir na tua vida. Você mesmo aí que está me assistindo já até sonhou que está falando coisa estranha. Agora não é um sonho, é uma realidade. Somente creia. Jesus está te batizando agora. Está entrando no teu coração, na tua mente. Ele mesmo. Ezequiel capítulo 16, versículo 27. Ele mesmo disse: eis que porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andei meus estatutos e guardei meus juízos e os observeis. É isso que Deus está fazendo na tua vida. Ele vai colocar dentro de você. Agora creia, receba o Espírito Santo de Deus. Deus vai satisfazer o teu espírito, a tua alma, enchendo do Espírito Santo. Ei, glória a Deus! Você pode sentir a presença do Espírito Santo aí? Ei, a importância das línguas estranhas, né? Para edificação, para trazer algo próprio do Espírito Santo para a vida do cristão que acredita. A Bíblia diz que todo aquele que fala língua estranha, ore para que haja interpretação. Como diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Vamos lá para a grande palavra de Deus. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Então quando você fala língua estranha, você está falando em mistério. Agora, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, diz assim, ó: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se não tem interpretação, se você fala em língua estranha e não tem uma interpretação ainda, então você vai falar consigo com Deus, quer dizer, você vai edificar a você mesmo. Então, até Deus te dá o dom da interpretação, para que você venha edificar a igreja e seja um grande profeta de Deus, né, para a glória do Senhor Jesus Cristo e o nome do Senhor ser glorificado. As línguas estranhas vêm, né, sobre a vida, né, daqueles que obedecem, que crê realmente. Naracandarábia. Não é de fato uma grande privilégio e bênção de Deus, né, falar com Deus em línguas dada pelo Espírito Santo, em línguas desconhecidas. É um privilégio, irmãos, e Deus quer dar esse privilégio para você. O falar em línguas estranhas é um meio divino para edificação própria, como eu já disse aqui. Você vai se edificando. O que fala em língua estranha, a si mesmo se edifica. Então você vai ser edificado pelo Espírito Santo aqui, e Deus vai te abençoar. As línguas estranhas, né, desconhecidas, tem por fim para a edificação da igreja. Né? É para ser tudo para edificação. Não é para destruição, é edificação. Então você vai falar a língua estranha, Deus vai edificar a tua vida. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Vamos lá, que diz a palavra: assim também vós, como desejai dons espirituais, procurai abundar nelas para edificação da igreja. Então tá, assim como você deseja dons espirituais. Então tem que desejar. Quando você deseja falar em línguas desconhecidas e você recebe, você vai abundar neles, né? Nessas línguas, quer dizer, você vai cada dia mais se aprofundando e vai edificando, tanto você como aqueles que estão perto de você e aqueles que te ouvem. Então você tem que desejar os dons espirituais e procurar sempre abundar. Ei, e tem pessoa que recebeu o batismo, já abandonou tudo, se conformou. Não, aquele que tem o batismo com o Espírito Santo, ele quer mais. Ele vira mais íntimo de Deus, ele fica mais santo, ele quer mais, ele mais tem fome e sede de Deus. Ele come e bebe do Espírito Santo.
né? Você vai comer o pão dos anjos, né? O pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que vai alimentar a tua vida, você vai alimentando. E Deus quer te batizar aqui. Lai cancho mandarabiasuki nomasérias. Lai cancho mandaragassuriomai. Então, e ele mesmo disse, aquele que fala língua estranha, pelo que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, quando você fala língua estranha, você está se edificando, você está falando em mistério. Você está orando bem com o teu espírito. E Deus vai responder, Deus vai falar com você. Então você tem uma ligação direta com o Espírito Santo. Olha que ele disse aqui no versículo 15, 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois orarei com o meu espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então você pode até cantar hinos espirituais em línguas estranhas, ou línguas desconhecidas. Você pode até cantar até hinos especiais, dado pelo Espírito Santo, magnificando e glorificando a Deus. É coisa linda! E Deus quer fazer com você. Tudo é possível que crê. Você crê? Então você vai não somente falar em língua, mas vai cantar hinos espirituais em mistério, em línguas estranhas. Narakandarabia suriomai. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar indouto, o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Está vendo? Ninguém consegue entender a não ser Deus. Mas Deus quer te dar aqui línguas desconhecidas, né, para você se edificar, para você ser uma bênção. Como eu falei aqui, as línguas estranhas, né, meu irmão, são manifestadas para engrandecer a Deus. Né? Está lá em Atos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá, tudo é bíblico, meu irmão. Mas isso tudo vai mudar a tua vida. Você vai ser do conformismo, vai ser abençoado. Olha o que diz aqui, Atos 10, capítulo 46. Vamos começar no 44, para você entender. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Está vendo? Aqui, quando Pedro foi na casa de Cornélio, pregou, o Espírito, ele estava falando ainda as palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo verdadeiramente é o fruto do Espírito Santo e o falar em línguas. Então, quem fala línguas, magnifica a Deus, glorifica Jesus. As línguas estranhas são um recurso divino para orarmos eficientemente. E você lembra o que diz lá em Romanos? Vamos lá, Romanos, capítulo 8 e versículo 26. Vamos lá, isso aqui é tudo bíblico. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está vendo que o Espírito Santo ajuda a fraqueza. É quando você ora em línguas desconhecidas. O Espírito Santo é que ora por você. Você vai orar eficientemente. Ei, tem dias que você vai orar, parece que está tudo fechado. Não dá nem ânimo. Você só começa, você não tem nem vontade de falar. Lembra? Quantas vezes você já passou? Eu já passei por isso. Parece que você vai orar, parece que você não tem palavras. É nessa hora que o Espírito Santo ajuda a tua fraqueza. Porque você não sabe o que há de pedir como convém, mas o Espírito Santo que intercede por você. Então, se você é baseado com o Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo vai orar por você. Vai orar, né? E Deus vai fazer o milagre. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Tá vendo? O Espírito, então Deus e aquele que examina todos os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Sabe qual é a intenção do Espírito para você? Que você fale em novas línguas, que você seja batizado por Ele, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus quer te batizar. Jesus quer que você ore, né, com o teu entendimento e ore também, né, com o teu espírito sobrenaturalmente. E Deus vai fazer o grande milagre. Narakandarabia suriomandere keplomandarabia. Ei, quando você ora, você fala consigo mesmo e com Deus. Olha só, consigo mesmo com Deus. Então o Espírito Santo faz você orar eficientemente.
Você vai aprender a orar no Espírito. Eu digo, aquele que fala língua estranha, ele ora no Espírito, irmão. Magnifica Deus no Espírito, dá glória a Deus no Espírito. É assim que diz a grande palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Vamos lá que diz a palavra de Deus. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha só, fale consigo mesmo e com Deus. Agora é Deus e você e Deus falando, né, no idioma, né, de mistério. Porque as línguas estranhas, né, servem para edificação. Porque às vezes a dificuldade, né, irmãos, impasses da vida, né, que sentimos profundamente, né, às vezes vem nos chatear, nos aborrecer, nos afligir. E tem muitas pessoas aí que caem até no desânimo, mas o Espírito Santo vem, que você é bater com o Espírito Santo, e ora, né, por você no Espírito. E você edificado, sai dali animado. Quem sabe você já está com vontade de falar línguas estranhas, pode falar. Jesus está te batizando, fale línguas estranhas. E você que está vendo esse vídeo aí, assistindo, escutando esse áudio, aonde você está, no hospital, na tua casa, onde você estiver, quem sabe aí, né, até numa casa de apoio, num asilo, onde você estiver, né, e você tem vontade de receber o batismo com o Espírito Santo. Primeira salvação eterna, claro, Jesus veio para salvar. E Deus quer te batizar com o Espírito Santo, quer te dar o dom, né, de línguas, novas línguas, e você está recebendo já aí o batismo com o Espírito Santo. E você que está vendo esse vídeo que recebeu o batismo com o Espírito Santo, entre em contato conosco aí. Tem aí, né, o canal do pastor Ademir Vônigo, pregador do Espírito Santo, né? Dá um like aí, compartilha, conta o testemunho. Muitos receberam o batismo com o Espírito Santo vendo o vídeo nosso. Isso aqui é para explicação, para que você incentivar você a buscar o batismo com o Espírito Santo, para que você tenha edificação e seja salvo e abençoado pelo Espírito Santo. Muitos de cristãos têm tido essa experiência, irmão. Eu tive essa experiência, receber o batismo com o Espírito Santo, dá mais poder, dá mais vigor, dá mais vida, dá mais força. Você fica cada dia mais crente, mais justo e mais fiel ao Senhor. As línguas são evidência do batismo com o Espírito Santo. Atos aí 2 e 4, né? E Atos capítulo 10, 45 e 46. E Efésios capítulo 19, versículo 1 e 6, que eu li aqui. Né? A evidência é o falar em línguas estranhas. As línguas são meio sobrenatural para proclamar as grandezas de Deus. Você sabia disso? As línguas estranhas, né, é para proclamar as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 11. Cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, como é que você vai falar línguas estranhas se você nunca teve numa escola? E nunca ter frequentado uma faculdade, mas você está frequentando a faculdade, a escola de Deus. E a escola de Deus é o deserto, que às vezes a gente passa cada deserto, irmão. Tem pessoas que passam vale, né? Tem outros aí que estão no buraco, mas o Senhor até permite para que você venha buscar, para que a glória dele se manifeste. Deus até permite que você passe por situações, né, aí aflitivas, para que a vontade dele aconteça na tua vida, para chamar a tua atenção. Então o Espírito Santo, ele vai abençoando a tua vida. Olha em Atos capítulo 2, versículo 12, diz: e todos maravilhavam-se, estavam suspensos uns para os outros. O que quer isso dizer? O que os apóstolos estão falando lá dentro? O que aquela gente está falando? Olha, eles receberam o batismo com o Espírito Santo lá no cenáculo, e eles tiveram eles por embriagados, estão tudo bêbado, 9 horas da manhã estão tudo bêbado. Deu o apóstolo Pedro, né, o Senhor disse com você, aqui ninguém está embriagado, o bêbado não. Aqui nós estamos embriagados pelo Espírito Santo, Deus cumprindo a promessa que é derramado o Espírito sobre toda a carne. Mas é toda a carne que crê, toda a carne que busca. E você está crendo, está buscando, então você vai receber o batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas é para isso. Alamancho mandarábia, para edificação. As línguas são sinal de sermos crentes, irmão. Está lá em Marcos capítulo 16 e versículo 17. É dado como sinal que nós somos realmente escolhidos do Senhor e cremos nele. Vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo 17. Eu gosto de falar e de mostrar. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome.
expulsarão demônios e falarão o quê? Novas línguas. Primeiramente, expulsar os demônios. Então, primeiramente tem que ter uma libertação de tudo, irmão. Do diabo, do mundo, da carne, do pecado. Depois o Espírito Santo vem habitar em você, que você já está salvo, que você já foi liberto. Quem está liberto, né, é salvo em Cristo Jesus, aceitou o Senhor Jesus, e o Espírito Santo vem te dar novas línguas. Olha os outros sinais. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e por as mãos sobre os enfermos curarão. Ora, o Senhor, depois de eles ter falado, e foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Olha só. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Deus vai confirmar a palavra aqui, vai batizar você. Você quer o batismo com o Espírito Santo? Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. E o milagre será, né, muito grande. E a bênção, né, vai ser estendida na tua vida. Quem sabe você quer falar em línguas estranhas, né? Você tem o desejo, até sonhou. Quem sabe você desconhecia, agora você está conhecendo que tem muitas igrejas aí, né, que diz que línguas estranhas isso não existe mais. Isso é mentira, irmãos. Os sinais seguirão os que creem. Toda igreja tem que ter sinais. Tem que ter expulsão de demônios, libertação. Tem que ter batismo com o Espírito Santo e falar novas línguas, né? E pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Isso é poder, irmão. E olha só, e pôr as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então tem que ter cura. Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E o melhor, Jesus voltará. Logo, logo o povo de Deus vai sumir. Vai dar um arrebatamento à igreja. E nós que estamos vivos, sendo transformados a encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 16, versículo 17. Então vai dar um arrebatamento à igreja. E aqueles que ficaram vai passar pelo governo do anticristo, da marca da besta, do falso profeta, que vão ser condenados à segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Mas Deus quer libertar você. Quem sabe ainda você não aceitou Jesus, né? Esse aí, o dom do Espírito Santo é para você, né? Para a tua família. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus quer abençoar não somente você, mas também a tua casa. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está agindo aqui. E a promessa é para você. Porque a promessa vos diz respeito a vós. A promessa é para você que está me assistindo, me vendo, me escutando, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificáveis, exortaram, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha só, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a salvação, não é somente para você, mas é para a tua casa, para a tua geração, para aqueles que estão longe, todos aqueles a quem Deus chamar. Então Deus está chamando você, Deus chamou você, você também tem direito, porque Deus chamou você. Você está escutando o chamado de Deus aí? As línguas são sinal de nós sermos crentes. Quem crer e for batizado. Ele mesmo disse lá em João capítulo 7, versículo 38, 39. Vamos lá para a palavra de Deus. João capítulo 7, versículo 37 e 38, que diz assim: a grande palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Está vendo? Olha que diz a palavra aqui, que o Espírito Santo ainda não tinha, né? Eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não tinha sido glorificado, Jesus não tinha ainda morrido na cruz do Calvário, não tinha ressuscitado, não tinha subido ao céu. Mas quando Jesus subir, ele disse, eu vou preparar lugares e voltarei para vós. Porque se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo é chamado de Consolador. E Jesus quer te abençoar. E Jesus aqui quer fazer fluir de dentro de você, do teu interior, rios, né, de água viva, que é línguas desconhecidas. E essa bênção é para todos, irmão. Até o apóstolo Paulo falou aqui na palavra de Deus. Vamos lá. O que ele diz na grande palavra de Deus aqui?
em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Vamos lá. Vamos navegar na palavra 14, versículo 5. E eu quero que todos vós falei línguas estranhas, mas muito mais que profetizei, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, todo cristão, né, tem que receber o batismo com o Espírito Santo. O Apolo, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas e muito mais que profetizeis. Então, você que vai receber o batismo do Espírito Santo, quando Deus te batizar, daí você vai orar para que Deus te interprete, para que você seja um profeta, para interpretar as coisas de Deus, para ensinar. A exposição das palavras do Senhor traz luz e entendimento. E Deus quer fazer isso com você. Ei, as línguas estranhas são um sinal para os descrentes, irmão. A profecia, né, é um sinal para os crentes. E agora as línguas estranhas é um sinal para quem está fora, quem é descrente. Vamos ver falar a língua estranha, mas o que esse povo está falando? Foi o que aconteceu lá no livro de Atos, quando os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo e correndo aquela voz. Então eles falavam em audível. As línguas estranhas têm que ser falado, né, em voz audível. Quando recebeu o batismo, quem está lá falou assim, ó, o que eles estão falando lá? Estão falando as maravilhas de Deus, estão magnificando a Deus. Como é que eles falam as nossas línguas? Os apóstolos, né, eram doutos e sem letras. E como é que falavam na linguagem que o povo lá entendia? Novas línguas, irmão, Deus faz como Ele quer. É magnificando a Deus. Então, as línguas estranhas é um sinal para quem está fora. Quem vê você falando língua estranha, mas por que ele fala língua estranha? Vai criar uma curiosidade nele, vai saber por quê. Ele vai vir conversar com você, ou na tua igreja, onde você congrega. Por que vocês fazem essa língua estranha? Daí vocês vão explicar que Jesus é o Salvador, que é um dom de Deus. Narakandarabiasuriomai, Lamanchomandaragassuriomai. O apóstolo Paulo disse que não é para proibir falar línguas estranhas. Tem muitos que querem proibir. Que não pode ter barulho, irmão. Aonde tem o Espírito Santo tem vida. Aonde tem movimento tem som. Tem barulho, tem movimento. Igreja que não tem movimento, tem barulho, irmão. Então ela está morta. Tem nome de que vive, mas está morta. Onde tem vida, tem o quê? Movimentação, tem som. Lamandaragassaracandarabia. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça tudo decentemente com ordem. Aqui está, irmão. Então você fala língua estranha, né, ou língua desconhecida, um mistério, né? E Deus vai colocar, né, a bênção sobre a tua vida e você, né, vai falar decentemente com ordem. Tem muitas igrejas aí, muitos cristãos em desordem, irmão, em confusão, né? É tudo decentemente, irmão, e com ordem. O Espírito Santo é que bem ordena todas as coisas. O apóstolo Paulo falava línguas. Né? O apóstolo Paulo, ele mesmo disse que falava língua. Tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, que diz na grande palavra de Deus? Dou graças a meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Então o apóstolo Paulo, ele tinha, né, irmão, o dom de variedade de línguas. Eu falo mais línguas do que vós todos. Então ele tinha variedade de línguas. Era um grande profeta de Deus, né? E quando o Espírito Santo usa, né, da forma que ele quer. Então o que acontece? Ele não queria que tivesse desordem, porque onde tem o Espírito Santo não tem desordem, irmão. Tudo é bem ordenado, é bem modelado pelo Espírito Santo, tudo sai perfeito, porque é o Espírito Santo que trabalha. O falar línguas estranhas, irmãos, né? É um poder de expressão vocal em língua desconhecida ao que fala, línguas dadas a certos indivíduos na igreja pelo Espírito de Deus e capazes de ser interpretadas por outro dom igualmente sobrenatural, com condições tais que possam com isso tornar-se inteligíveis a toda a congregação. Tá vendo? Então se falar em língua estranha, mas o que estão falando? Então quando há interpretação, existe que há uma explicação. A pessoa só vai receber o milagre quando ela escutar a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a
palavra. Então ela vai receber milagre quando ela escutar a palavra e ela entender a palavra e praticar ela e obedecer. Aí o milagre acontece, irmão. Por que que muitos não, o milagre não acontece? Porque eles só escutam com o ouvido, né? E não pratica a palavra. Então aquele que escuta, né, e pratica recebe a bênção do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, né, ele veio para sinalizar na tua vida, ele quer sinalizar aqui. E eu quero orar por você neste momento. Amém? Isso aqui, né, você vai aprofundar, tem muitas coisas, irmão. Mas o essencial está aqui para você saber o que é línguas estranhas. É você ser edificado, né, e falar com Deus diretamente no idioma de Deus e você ser uma bênção. Não somente ter a bênção, mas ser uma bênção. Você quer essa bênção e esse dom de falar em novas línguas? Você quer, né, o batismo do Espírito Santo e fogo? Você quer receber o dom de variedade de línguas? Quem sabe já batizado quer receber a variedade de línguas? Eu vou orar por você agora. Quando estiver orando, Deus vai colocar dentro de você. Você vai pedir perdão pelos teus pecados e Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai agir na tua vida e você vai receber a bênção. Deus eterno, soberano Pai, sobre esta vida, Senhor meu Deus, que está me assistindo, me escutando. Ela está arrependida dos pecados dela, Pai. Senhor, ela te aceita, Senhor meu Deus, o Senhor é sua palavra. Ela aceita o Senhor como Salvador, Pai eterno da vida dela. Ela quer viver, Pai eterno, de acordo com a tua vontade. Ela tem o desejo, Pai eterno, de receber, Pai eterno, o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e fogo que só o Senhor batiza, Pai. Agora batiza essa vida, tira toda a dúvida, Pai, toda incredulidade, perdoa todos os pecados, que ela seja abençoada. Eu profetizo, Pai eterno, a bênção e a vitória. Que ela seja, Senhor meu Deus, a cada dia agraciada pelo Teu Espírito Santo. Vá onde ela está agora, Pai, alcance ela com o Teu dom agora. Perdoa todos os pecados dela, Pai eterno, sara toda enfermidade. Liberta ela de todo mal, perdoa todos os pecados dela, Pai. Agora trabalhe no consciente, no subconsciente dela, no coração dela, Pai, na mente dela. Senhor, dessa vida que está me assistindo, Pai eterno, me escutando. Que o Senhor, Pai eterno, pelo dom do Teu Espírito Santo que eu preguei aqui, Senhor, que mencionei, Pai eterno, nesses minutos. Que ela venha entender e compreender, Pai eterno, que é o Senhor que batiza com o Espírito Santo, que é o Senhor que é Salvador. Agora dá o Espírito Santo para ela, Pai. Senhor, está arrependida, ela quer mudar de vida, Pai. Aqueles que foram batizados, que falaram línguas só no momento, Pai eterno, que receberam o batismo, Senhor meu Deus, e se esfriaram, Pai eterno, por causa, Pai eterno, das aflições do dia a dia, até mesmo por causa da perseguição ou até mesmo do pecado, Pai. Senhor, restitui eles agora a glória do Senhor. Dá uma restituição, Pai, que essa pessoa seja renovada agora em línguas estranhas. E aquele que não é batizado, Pai eterno, receba o batismo agora. Eu profetizo, Pai eterno, pelo Teu Espírito Santo, vem Espírito da fé e enche o coração dela para receber línguas desconhecidas, Pai, receber os mistérios, Pai eterno, de línguas e receber, Pai eterno, as línguas desconhecidas, Senhor meu Deus, as línguas estranhas, que ela vem falar em línguas. Pai eterno, tira toda a dúvida, toda a descrença e incredulidade que caia por terra agora. Trabalhe, Pai eterno, lá do Senhor, meu Deus, espiritual dela, colocando, Pai eterno, o fundamento, Senhor, meu Deus, do Teu dom, que ela seja completamente abençoada agora. É em nome do Senhor Jesus Cristo que ela venha falar línguas estranhas agora, seja renovada. Aquele que não é batizado, receba o batismo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele perdoa teus pecados e está te tocando agora a presença do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, né? E de falar em línguas está vindo sobre você agora. Você vai ser cobertado na tua cabeça, no teu coração, na tua mente, no teu corpo, alma e espírito, pelo dom do Espírito Santo. Receba agora. Creia, Naracancho Mandarabia, fale línguas agora, já está brotando no teu coração, no teu entendimento, no teu consciente, no teu subconsciente, já está sendo imprimidas as línguas desconhecidas, o idioma de Deus. Agora você vai falar as sagradas letras que Deus está escrevendo no teu coração, na tua mente, fale línguas agora. Agora receba o dom do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai, agora! Receba o dom de Deus agora. Seja cheio do Espírito Santo, transborde agora.
debredece, andorocoplamandá, ensina ela, Espírito Santo, a falar em línguas estranhas, que ela receba o batismo agora, seja alcançado pelo batismo de fogo e saia, Pai eterno, revestida de poder do alto para fazer tua obra, Pai eterno, e vencer o mal e o pecado. Espírito Santo, realiza o sonho, Pai eterno, desta vida, de ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua desconhecida, falar em mistério, que ela venha se edificar a si mesmo, que aonde ela for, Pai eterno, edifique quem, Pai eterno, estiver perto dela, dá o dom de interpretação para ela também, Pai eterno, torna ela uma profeta do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Receba aí agora, receba o Espírito Santo, receba as línguas estranhas que está entrando no cenáculo da tua vida agora, está vindo pousar sobre você. Receba uma nova vida, uma renovação do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba o Espírito Santo. Se você recebeu um milagre, cura, batismo do Espírito Santo nos nossos vídeos, entre em contato conosco e conte a tua bênção. Conte, nós vamos contar a tua bênção. Faça um vídeo, manda para mim, né? Nós temos aí o Facebook do pastor Ademir, né? EAD Avivamento Já, né? Faz um vídeo aí, né? Um áudio, manda para nós. O meu telefone do WhatsApp é 49, né? 999 479993. E manda para nós. Deus vai te abençoar. Curta e compartilha, né? E vem com a gente fazer missão. Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida. Não deixe a chama do Espírito Santo se apagar na tua vida. Fale sempre em línguas estranhas. Vá procurando, né, os melhores dons e abundando neles a cada dia. Que Deus te abençoe e até mais outro vídeo. Com a graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe pelo Espírito Santo. Amém.